Olá, tudo bem? Eu sou a Carolina Oliveira e para você que não teve a oportunidade de assistir a essa aula no nosso congresso, no Trocando Ideias, que foi em junho de 2022, eu trago para você essa aula sobre atualizações em infecções sexualmente transmissíveis, baseado na atualização que tivemos no Guideline americano, no CDC, em 2021. Então, nós sabemos que diversas infecções podem ser transmitidas sexualmente e vão causar complicações em diversos órgãos e, claro, também complicações ginecológicas, muitas vezes importantíssimas. Sabemos que as infecções sexualmente transmissíveis são um grande problema mundial, com mais de 1 milhão de novos casos diagnosticados por dia no mundo. Esses são os principais documentos que vão nos nortear. Nós temos aqui o protocolo brasileiro do Ministério da Saúde, última versão é 2020. Como eu falei, o guideline americano foi atualizado em 2021. Temos também o guideline europeu, que também traz algumas orientações sobre o manejo das infecções sexualmente transmissíveis. Bom, e basicamente com relação às atualizações importantes do CDC 2021, nós vamos abordar esses temas. E para começar, vamos falar sobre a clamídia. Então, a clamídia trachomatis é uma infecção bacteriana, uma das mais comuns infecções bacterianas sexualmente transmissíveis. A prevalência relatada, ela varia entre 4 a 14%, mas na verdade é uma doença que a gente não consegue fazer um diagnóstico preciso, especialmente no sistema público, onde não existem testes moleculares para o seu diagnóstico. Então, possivelmente é uma doença mais comum do que a gente imagina. E ela é especialmente mais comum em mulheres jovens, especialmente abaixo dos 24 anos. Então, quando a gente fala da clamídia trachomatis sorotipos D a K, nós estamos falando de infecções bacterianas que podem cursar com cervicites, uretrites, também bartolinite e, se não for tratada precocemente essa cervicite, a paciente pode evoluir para doença inflamatória pélvica. Então, aqui a gente tem um caso de cervicite, um muco amarelo, aqui um caso de bartolinite. E o grande problema da clamídia, desses sorotipos, é que eles têm geralmente uma multiplicação intracelular de uma forma mais arrastada. Então, geralmente não causa quadros agudos importantes. Então, infecções subclínicas com um curso mais arrastado são comuns. Com isso, nem sempre o diagnóstico da cervicite vai ser um diagnóstico rápido e muitas dessas pacientes vão acabar evoluindo para uma infecção ascendente, gerando a doença inflamatória pélvica, se não houver o tratamento precoce dessa cervicite, e a doença inflamatória pélvica, mais uma vez, oriunda da clamídia, se tiver também esse curso mais arrastado, que é comum com esses sorotipos, as pacientes podem evoluir com as suas complicações, especialmente no que se refere à infertilidade, o fator tubário. Aqui nós temos gestações ectópicas, temos uma gestação tubária e também dor pélvica crônica. Então, é uma doença extremamente importante que a gente faça um diagnóstico precoce. Quando a gente pensa no diagnóstico, muitas vezes ele vai ser puramente clínico, a gente não deve retardar o tratamento justamente por conta desse risco de evolução para a DIP e suas sequelas. Se a gente tiver o teste molecular, o PCR, claro, vai ser o padrão ouro, com a melhor sensibilidade. Cuidado com a sorologia, porque ela vai ter uma baixa acurácia. Nem toda positividade vai se referir a uma infecção genital por esses sorotipos, e a negatividade não necessariamente vai excluir uma infecção genital naquele momento. Então, cuidado com a sorologia. O que a gente tinha em 2015, relatado pelo CDC, um tratamento baseado em azitromicina, 1 grama, dose única, ou a doxiciclina, 7 dias.
Quando a gente vai observar a atualização de 2021, ele coloca como o tratamento preconizado a doxiciclina 7 dias. E a azitromicina dose única, ela vai como tratamento alternativo. E por que isso? Porque se observou que pacientes, mesmo sem relação anal, muitas tinham um reservatório retal da clamídia, possibilitando uma autoinoculação, uma reinfecção. Então, muitas com tratamento em dose única de azitromicina não conseguiam obter a sua cura clínica. Por isso, a doxiciclina, nesse esquema de 7 dias, ela se mostra mais eficaz em erradicar a clamídia e erradicar esses reservatórios retais. É claro que a azitromicina ela continua como uma alternativa. Sabemos que muitas pacientes não terão tolerância ao uso da doxiciclina pelos seus efeitos gastrointestinais ruins, adversos, e claro, as gestantes também vão ter que se manter com o uso da azitromicina. Parcerias dos últimos 2 meses, sim, é necessário que se faça um tratamento empírico, se não for possível também excluir completamente essa infecção. Idealmente com doxiciclina, só que mais uma vez a gente tem que avaliar se esse tratamento vai ser bem recebido, se vai haver uma boa adesão por essa parceria. Caso contrário, você garante um tratamento com uma dose única de um antibiótico, é melhor fazer do que não fazer nada ou fazer errado a doxiciclina. E sim, se possível, caso você tenha feito algum diagnóstico por biologia molecular, por exemplo, se puder fazer um controle de cura, em 3 meses seria ideal. Possibilidade de reinfecção, como eu falei, autoinoculação, especialmente naquelas pacientes que não fizeram o tratamento com a doxiciclina pelos 7 dias. Então, essa é uma atualização importante que o CDC 2021 traz para a gente com relação ao tratamento da clamídia com aqueles sorotipos DAK. Aqui um caso clínico só para a gente entender, né, a importância dessa doença. A gente tem uma paciente de 20 anos, jovem, que vem para um exame de rotina, nega o uso de preservativos e já relata um tratamento de cervicite por clamídia em 2019, no ano anterior. Ao exame físico era completamente normal. Só que como era uma paciente jovem, com menos de 25 anos e que negava o uso de preservativos, eu realizei a pesquisa de clamídia e gonococo, conforme preconizado, também pelo CDC, e observem, ambas bactérias, tanto clamídia quanto gonococo, foram identificados numa paciente assintomática com exame físico normal. Tá? Então, isso provavelmente é muito mais frequente do que a gente imagina. Feito o tratamento adequado, orientado ao tratamento das parcerias, essa paciente, infelizmente, se mantém com um comportamento de risco, com um novo parceiro, sem usar preservativos. E, mais uma vez, a gente faz a pesquisa do PCR para clamídia e gonococo, até como controle de cura, e neste momento não foram identificados. Então, essa paciente segue em acompanhamento. Bom, e com relação à gonorreia? Doença causada pela bactéria Neisseria gonorreia, provavelmente uma prevalência menor do que a clamídia. Não sei se tão baixa assim, porque mais uma vez a gente não faz pesquisa, pelo menos no sistema público, e talvez a gente faça uma pesquisa ainda pouco frequente na rede privada. Também uma bactéria capaz de causar infecções no trato genital inferior, e se não tratada precocemente também pode evoluir ali para doença inflamatória pélvica. Mais uma vez, uma paciente com o muco endocervical amarelo. Se você observar isso, independente de outras queixas, você precisa tratar. Isso é uma endocervicite. O muco endocervical ele é transparente ou branco, opaco, não vai ser amarelo. Tá? Então, a gente precisa tratar, nem que seja sindromicamente, clamídia e gonococo. Aqui também um caso de uretrite por Neisseria gonorreia. Mais uma vez, o diagnóstico muitas vezes vai ser puramente clínico, porque a gente não vai ter a possibilidade, talvez, de esperar um resultado de cultura ou
ter a biologia molecular disponível para a gente, talvez com resultado rápido. Aqui, interessante pensar talvez num GRAM, se houver dúvida, porque a bacterioscopia pelo GRAM, se você fizer a colheita ali do corrimento uretral e vaginal, porque a Neisseria também infecta epitélio escamoso vaginal, não só o do glandular, endocervical, você pode ter uma boa acurácia. O que você vai ver nesse GRAM? Você vai ver um aumento de polimorfos nucleares e a presença das bactérias, dos diplococos gram-negativos intracelulares. Então, o gram pode ser interessante em casos de dúvida se você não tiver a biologia molecular para o diagnóstico. Como era lá em 2015, nós tínhamos um esquema com uma dose mais baixa de ceftriaxone associada à azitromicina, porque na maioria dos casos, você não consegue também excluir a clamídia. O que muda para 2021? A gente aumentou, foi recomendado que se aumentasse o ceftriaxone para 500 mg. E se você realmente não puder excluir a clamídia, idealmente é que se faça o tratamento com a doxiciclina 7 dias, pela questão da maior taxa de cura clínica, conforme foi já conversado na infecção pela clamídia. O nosso protocolo do Ministério da Saúde, ele também refere esse aumento da dosagem do ceftriaxone, mas ele ainda coloca a azitromicina dose única como alternativa. Então, volto a dizer, ceftriaxone 500 mg como primeira opção, inclusive para gestantes. Existem algumas alternativas. É claro que se você não pode excluir clamídia, o tratamento vai ser sindrômico e também vai tratar as parcerias. Que se for difícil tratar com o ceftriaxone, porque é uma droga intramuscular, nem sempre a parceria vai estar na consulta para você orientar, avaliar o histórico, você pode tentar orientar, enfim, o uso de um antibiótico via oral. Se possível, o controle de cura também, não só pela possibilidade de reinfecção, mas também pela alta resistência antibiótica vista pelo gonococo no mundo inteiro. Então, ano passado, nós tivemos esse congresso brasileiro de DST, em que se foi falado bastante sobre essa questão da resistência antibiótica do gonococo. Então, ciprofloxacino, nem pensar, altíssima taxa de resistência. Esse artigo da Organização Mundial da Saúde, né, que tem esse programa de acompanhamento da resistência antibiótica do gonococo, ele traz para a gente algumas atualizações também. Por exemplo, com relação ao ciprofloxacino, uma taxa de resistência altíssima, que não justifica mais o seu uso. E com relação ao ceftriaxone, também em algumas regiões, especialmente aqui da Ásia, isso já tem sido um problema. Tá? Então, infelizmente, isso é uma questão que a gente tem que monitorar, porque, inclusive, a resistência ao ceftriaxone tem aumentado. Bom, com relação aos micoplasmas e ureaplasmas. Os laboratórios já estão oferecendo para a gente, os pacientes já têm feito o painel DST, que vê várias bactérias, inclusive ureaplasmas e micoplasmas. Essa paciente deu tudo negativo, mas nessa outra aqui foi identificado ureaplasma urealítico e parvo, completamente assintomática. E aí, o que fazer? Volto a dizer, né, isso já tem sido oferecido para a gente há algum tempo, mas vem o questionamento. Será que a gente deve testar para ver se existe micoplasma hominis, ureaplasma parvum e urealítico? Será que a gente deve fazer essa testagem? Com relação ao ureaplasma, a gente sabe que as duas espécies, a maioria, vão ser puramente colonizadores. Organismos pequenos, sem parede celular, então provavelmente são achados e não necessariamente a causa da infecção da paciente. Talvez em cargas bacterianas altas possa causar uretrites em homens,
talvez associado a complicações obstétricas, mas geralmente são pacientes em que você vê em associação à vaginose bacteriana, então não dá para dizer se é pela vaginose bacteriana ou pela presença do ureaplasma. Então a gente nem acha orientações específicas de tratamentos ideais e se deve tratar quando você encontra ali ureaplasma. Com relação ao micoplasma, o micoplasma hominis, provavelmente um grande colonizador, também sem nenhum problema. E o micoplasma genitalium talvez tenha, sim, uma associação com casos de cervicites, endometrites, em que você observa uma dificuldade ali, uma demora na melhora do quadro clínico. E talvez também uma associação ali com complicações obstétricas, especialmente pacientes com bolsa rota. Mas há evidências ainda fracas para comprovar tudo isso, então, mais uma vez, eu volto a dizer que não existe, a princípio, recomendação para testar de rotina e tratar quando você identifica. O micoplasma genitalium é mais difícil, porque como você já observa em alguns casos, sim, essa possível associação com infecções, identificada essa bactéria, você acaba fazendo o tratamento. Lá no CDC 2015, com relação aos micoplasmas, tinha alguns esquemas propostos, azitromicina, ou doxiciclina, outro esquema diferente de azitromicina, enfim. Na atualização 2021, eles orientam que, se você tiver uma paciente em que você trata a cervicite, volta, trata e volta, uma DIP, uma doença inflamatória pélvica, com um pouco mais de dificuldade ali também de melhorar, você deveria tentar testar ou então já tratar pensando na possibilidade do micoplasma genitalium. E se você não puder fazer avaliação da resistência ao macrolídeo, porque já existe também relatos de alta resistência à azitromicina, o tratamento ideal seria então a doxiciclina, 7 dias, seguido da moxifloxacino, mais 7 dias. Certo, e com relação à tricomoníase? A tricomoníase, a gente sabe que conforme a gente foi melhorando a acurácia dos testes diagnósticos, a sua prevalência foi aumentando. Então, o exame a fresco, a microscopia a fresco, que tem uma sensibilidade mais baixa para a identificação desse protozoário, mostra para a gente uma doença talvez mais rara, só que quando a gente faz pesquisa por biologia molecular, mostra que em alguns grupos específicos, que a gente não tem trabalhos em base populacional, mas sim em alguns grupos, a prevalência é relativamente alta. Então, talvez a tricomoníase não seja assim tão rara quanto a gente imagina. Como é que a paciente pode chegar para a gente? Nesse caso aqui, a paciente refere um corrimento com um cheiro ruim e teve um episódio de sinusiorragia. No caso, inclusive, está gestante. Então, a gente vê geralmente aquele corrimento bolhoso, branco acinzentado, às vezes uma vagina hiperemiada, um colo com petequias, ou seja, existem sinais inflamatórios por conta da infecção pelo tricomonas vaginalis. Tendo inflamação, eu vou ter essa descamação do epitélio, por isso a visualização dessas petequias, porque existe congestão vascular, com descamação desse epitélio fica mais nítido a visualização dos vasos projetados do estroma. Quando eu gero um processo inflamatório, eu acabo elevando o pH. Quando eu elevo o pH, eu aumento a produção de bactérias anaeróbicas que produzem aminas voláteis, então geralmente eu vou ter uma vaginose bacteriana associada. Agora, atenção, porque muitas pacientes vão ter pouquíssimos sintomas ou até ser assintomáticas. Então, eu volto a dizer, talvez a tricomoníase seja muito mais comum do que a gente imagina. Esse quadro florido não é o mais frequente. É possível, mas não é o mais frequente. Diagnóstico. Mais uma vez, a microscopia fresco para a identificação do protozoário é mais difícil, a gente sabe.
Mas eu tenho sinais indiretos que podem auxiliar. Por exemplo, a gente vai ter as clucéus, que são as células-alvo, as células epiteliais totalmente impregnadas ali por uma flora granular dos anaeróbicos, com aumento de polimorfos nucleares, diferente da vaginose bacteriana, em que eu não tenho aumento de polimorfos nucleares, e redução de lactobacilos. Então, já são sinais indiretos, mesmo que eu não veja o protozoário móvel, de que essa paciente pode ter ali uma tricomoníase. Claro que a biologia molecular, mais uma vez, seria o padrão ouro em cima da cultura, porque tem uma sensibilidade maior, mas nem sempre vai ser disponível para a gente. Em 2015, nós tínhamos a opção do metronidazol, dose única, ou tinidazol, dose única. Para 2021, foi orientado o metronidazol 7 dias. A dose única de metronidazol, ela vem como um esquema alternativo, especialmente quando a gente fala para os homens. E por que que para as mulheres agora foi recomendado os 7 dias de metronidazol? Porque meta-análises e ensaios clínicos randomizados mostraram maior taxa de cura clínica quando a gente faz dessa forma. E só mulheres foram avaliadas, por isso que mudou somente para as mulheres. O nosso protocolo do Ministério da Saúde, ele traz essa recomendação ainda somente para os pacientes que vivem com HIV ou para os casos recorrentes. Creme vaginal não vai tratar, não vai erradicar esses protozoários. Secnidazol, 2 gramas dose única, que vem no CDC 2021 como uma opção terapêutica para a vaginose bacteriana, não foi testado para a tricomoníase, então não posso garantir também uma boa taxa de cura clínica. Parcerias, sim, devem ser orientadas com relação ao tratamento e, se possível, o controle de cura, idealmente com teste molecular, em 3 meses. A gente tem não só a possibilidade de reinfecção, a gente não consegue garantir o tratamento das parcerias, a possibilidade de reinfecção é real, e também já existem relatos de resistência ao metronidazol. Outra coisa interessante que vem para a gente agora no Guideline 2021 é com relação à questão da associação do metronidazol com o álcool, em que a gente falava muito que não podia ter essa interação pela possibilidade do efeito antabuse, aqueles efeitos desagradáveis, mal-estar, racha, vômito, mas essa informação caiu por terra, porque se viu que o metronidazol ele não tem a capacidade de alterar a enzima que tem relação com esse efeito de sulfiram-like. Então, possivelmente, a paciente que tem o mal-estar com essa associação do álcool com metronidazol tem relação exclusivamente ao excesso de álcool ou exclusivamente ao efeito colateral da medicação. Então, não existe mais essa preocupação daquele mal-estar grande pela possibilidade de um efeito de sulfiram-like. Bom, com relação à doença inflamatória pélvica, a gente sabe que é uma infecção que pode se estender tanto do endométrio, pode ser puramente uma endometrite, evoluindo para uma pelvoperitonite se não tratada precocemente. Pode ser causada pela ascensão de clamídia, gonococo, tricomonas, que em conjunto desse processo inflamatório vão levar outras bactérias da microbiota vaginal, gerando então uma infecção polimicrobiana. Ou manipulação uterina, por exemplo, vai fazer uma esteroscopia, vai colocar um DIU em vigência de vaginose bacteriana, não necessariamente tendo uma IST, e mais uma vez essas bactérias podem ascender e causar uma infecção polimicrobiana do endométrio, que, se não tratada, se estende até a pelve, né, a região pélvica. Uma prevalência que a gente não vai conhecer, porque não é uma doença que também existe, uma notificação,
E quando a gente fala em clamídia, a possibilidade de quadros arrastados, demora no diagnóstico, evolução para sequelas é muito real, então a prevalência também deve ser maior do que a gente imagina e possivelmente mais comum é em pacientes no menacme, até pela inversão de epitélio glandular, que facilita a infecção por clamídia e gonococo. O grande problema são as nossas complicações, como eu falei já no início, né? Pacientes que não têm tratamento precoce vão acabar evoluindo para as sequelas, dor pélvica crônica e questões tubárias, como essa aqui, a gestação ectópica. O tratamento orientado lá em 2015, ele tinha uma dose mais baixa de ceftriaxone, tinha doxiciclina, mas ele colocava como opcional o uso do metronidazol. Com o entendimento, né, que é uma infecção polimicrobiana, o metronidazol agora ele é obrigatório e por conta da resistência cada vez maior do gonococo, a dose do ceftriaxone também aumentou. Então, ceftriaxone 500, doxiciclina 14 dias, com metronidazol 14 dias. Com relação aos casos de violência sexual, também tivemos atualizações, lá em 2015, doses menores, e também a opção de azitromicina. Agora, uma dose maior de ceftriaxone, um tempo maior de doxiciclina, com o metronidazol também num tempo maior e não dose única. O nosso protocolo do Ministério da Saúde expande, né, a necessidade de cobertura para sífilis, que sim, é muito prevalente no nosso país. Já coloca o ceftriaxone em dose maior, 500 mg, mas ainda dá a opção da azitromicina dose única, assim como o metronidazol dose única. Bom, a gente sabe que não basta diagnosticar e tratar, nós temos que orientar o que? Profilaxia, testar, orientar vacinas. Então, a gente sabe que tudo isso é extremamente importante para que se acabe com essa cadeia de transmissão das ISTs. Sempre reforçar o uso dos preservativos, lembrar do preservativo feminino, em que dá para a mulher a autonomia dela usar, dela não passar pela situação de que eu não tenho, eu não vou usar, ela vai colocar, tá? Então ela tem essa autonomia, vale a lembrança. As vacinas que nós temos disponíveis contra as doenças sexualmente transmissíveis, lembrar da vacina HPV gratuita no SUS, para as nossas meninas até 14 anos e meninos também. E a partir de 2021 também foi estendido para mulheres com alguma imunossupressão até 45 anos e homens até 26 anos. Basta dar uma receita, dizer que existe uma condição de imunossupressão e solicitar as 3 doses na unidade básica de saúde. Existem também algumas indicações para prevenção secundária, ou seja, o rastreio dessas infecções. E aqui eu destaco, né, no documento do Ministério da Saúde, que uma paciente que tem um diagnóstico de IST, você deve oferecer o rastreio das outras ISTs sempre, tá? Então, aqui existem algumas situações especiais e sempre frente a uma IST oferecer o rastreio das outras. Segundo o CDC 2021, toda mulher com menos de 25 anos com vida sexual ativa deveria pesquisar clamídia e gonococo anualmente. Com essa estratégia, eles conseguiram reduzir pelo menos em 25% a incidência da doença inflamatória pélvica. Infelizmente, nós não conseguimos na nossa rede pública ter essa estratégia e vemos os nossos pacientes jovens com muitas complicações por conta disso. Outras indicações em pacientes com mais de 25 anos, se vocês observarem situações frequentes do nosso dia a dia, né? Pacientes com novas parcerias, pacientes que não usam preservativos, e também com relação a tricomonas, rastreio em pacientes, por exemplo, que também têm múltiplos parceiros.
E com frequência nós vamos nos deparar com essas situações. Então, se a gente faz um rastreio, né, um tratamento precoce, é uma prevenção secundária e evitando assim as complicações de todas essas infecções. Bom, gente, esse é um dos pontos principais. Agradeço mais uma vez a presença de vocês, né, o interesse, e estou disponível também para dúvidas. Fiquem à vontade se vocês quiserem comentar ou tirar alguma dúvida. Até a próxima!